tarde, sejam bem-vindos à SPM, a nossa casa. Eu sou a Érica, coordenadora do curso de administração. É um prazer vê-los aqui, tê-los conosco. O Encontros com o Futuro é um projeto do curso de administração. Pedro vai falar mais sobre ele. A gente tem o Encontros com o Futuro já feito em fóruns. Fizemos agro, fizemos SG, agora Energias no Brasil e tem muito mais que vem por aí nesse ano também. Alguns de vocês talvez já tenham passado pelos nossos podcasts também, pelas entrevistas. Creio eu que, se não passaram, em breve serão convidados. Mas um projeto maravilhoso. Então, realmente é um prazer tê-los conosco para que vocês conheçam e participem desse tema. Vou deixar a palavra com o Pedro, que toca o projeto. Pedro, é contigo. Tocamos juntos. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory, da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo, e agora com grande apoio oficial da PwC. Obrigado pelo apoio. A ideia é aproximar o setor privado da academia, e a gente escolheu para esse início duas ferramentas. A primeira, os videocasts. A gente alcançou 153 entrevistas. Estão funcionando super bem, é muito legal escutar a experiência dos executivos, a visão de futuro e os fóruns. Todo esse material a gente está gravando e a gente disponibiliza gratuitamente nas plataformas da universidade, na internet, e agora a gente vai fazer um esforço para doar, tanto para canais comunitários como universitários de todo o país. Então a ideia é alcançar o maior número possível de pessoas. Hoje o tema é Energias do Brasil. Não vai ser o único fórum sobre esse tema, mas a gente já quer começar com o pé direito. Esse tema foi base de uma série que a gente produziu, através da produtora brasileira, de 6 episódios, que a gente doou para a Globo, para a Band, para a Record, SBT, Canal Futura, TV Cultura e mais 369 canais de todo o país. Então, a nossa ideia é usar a awareness, tentar levar esses temas mais complexos para toda a população, em um mix de informação e entretenimento. Então, a gente vai ter algumas rodadas hoje aqui de discussões, começando com o Big Picture da PwC, mas antes disso eu queria chamar o nosso vice-presidente da SPM, o Tatsu, para dar as boas-vindas. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês hoje, muito prazer receber esse evento aqui na SPM, sejam muito bem-vindos a essa casa, que está totalmente e intimamente conectada com o que o Pedro falou no início. Essa relação de proximidade e conexão da academia e do mercado, que apesar do senso comum dizer que há uma diferença entre uma distância entre teoria e prática, ela na prática não existe e não deve existir, porque a gente acredita, e essa casa acredita muito nisso há 73 anos, que desde que a gente foi fundado lá em 1951, que a gente vem tendo esse como um elemento central do nosso DNA. A proximidade com o mercado, o diálogo frequente com o que de fato acontece no dia a dia, mas acima de tudo também um olhar para o futuro. Quais são os movimentos, as tendências? A escola, nem sei se todo mundo sabe, foi criada dentro do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, em 1951, quando um grupo de publicitários organizou uma semana de exposição de arte publicitária. E aquilo foi tão bem sucedido que o Assis Chateaubriand, na época, e o Pietro Maria Bardi, que era o curador do museu, convidaram algumas pessoas para desenhar um programa de formação para aquele mercado que estava em desenvolvimento, que aparentemente iria ser um mercado em desenvolvimento e rápido desenvolvimento. E foi, de fato, o Brasil, ao longo dos anos, se tornou uma das potências na área da comunicação e da publicidade. Uma indústria que mudou muito, hoje é muito diferente do que ela era naquela época e do que ela foi no auge que o Brasil se destacou, mas a SPM foi, ao longo do tempo, mudando também a sua visão e ampliando a sua perspectiva para um olhar mais amplo, para um olhar de mercado, para um olhar da relação com as empresas, das mudanças pelas quais a sociedade passa, do impacto da tecnologia, mas, acima de tudo, o foco nas pessoas. Hoje, a gente, 73 anos depois, é bem mais do que aquela escola que nasceu dentro do MASP. A gente cresceu, tem 9 graduações, muitas pós-graduações, tem 4 mestrados, 2 doutorados, uma área de pesquisa muito forte e muito conectada, exatamente para fazer dessa
visão que o senso comum tem, que há uma distância entre a teoria e a prática, um caminho oposto. A gente acredita que existe uma conexão e que ela precisa acontecer para que a gente consiga aproveitar as potencialidades e todos os caminhos aí que vêm como oportunidade desse casamento. Então, a gente está muito feliz de receber essa discussão aqui. O setor de energia é um setor importantíssimo, faz com que a gente tenha aí um olhar bastante atento com relação aos movimentos mercadológicos e também com relação aos próprios movimentos que dizem respeito à sociedade, as mudanças que a tecnologia nos traz, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação com o meio ambiente, com todos os elementos que estão aí dentro desse entorno. Receber essa discussão aqui é muito bom e, como é sempre bom, tê-los dentro da escola para as atividades que a gente desenvolve. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Então, muito obrigado, Pedro. Obrigado, Tatsu. Obrigado, Tatsui. Acho que a SPM realmente está se configurando como o grande hub do setor privado no país. Vou chamar o Adriano Correia, sócio da PwC, para dar um big picture, não só nacional, mas internacional do setor. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bom? É um prazer falar com vocês sobre energia, um tema que somos apaixonados. Eu acho que eu falo mais de energia sobre qualquer outro assunto na minha vida. Como foi apresentado, eu sou Adriano, eu sou sócio da PwC, eu lidero a nossa prática de energia e eu faço parte de um comitê que foi criado pela PwC que trata sobre transição energética globalmente. E aqui eu trouxe um material que a gente preparou dentro desse comitê, e esse material está em inglês. Também trouxe um recorte, alguns recortes interessantes extraídos da EPE para a gente falar sobre o Brasil. Por que eu vou começar falando sobre o que está acontecendo lá fora e depois falar sobre o Brasil? Eu acho que é importante a gente entender, primeiro, o que está acontecendo no mundo, e acho que isso abre algumas oportunidades para a gente se reposicionar enquanto economia e trazer alguns investimentos importantes para cá, e eu fico desesperado quando eu vou para algum fórum internacional e eu escuto o pessoal falar que vai instalar data center na Nigéria. Eu falo, não, gente, não, Nigéria, nada contra a Nigéria, mas a gente tem potencial muito maior para operar no data center aqui, com energia renovável de sobra, com tecnologia, com pessoas qualificadas, e a gente precisa se posicionar cada vez mais, a gente precisa ser mais vocal em fóruns internacionais para que a gente consiga trazer esses investimentos. Então, mas é importante a gente entender que o tempo também está acabando. Como eu vou apresentar aqui, a gente tem uma vantagem importante, competitiva, especialmente em termos de energia renovável na nossa matriz, especialmente na matriz elétrica, mas essa diferença ela vai ser reduzida rapidamente nos próximos anos. Se a gente não fizer alguma coisa rápida, a gente vai perder mais essa oportunidade. Trazendo aqui alguns insights sobre o que está acontecendo no mundo. O mercado tem aqui algumas particularidades, alguns desafios importantes, especialmente desafios relacionados à incerteza política, a questões com relação à segurança, a custo de energia, algumas questões, especialmente nos países em desenvolvimento, relacionadas à infraestrutura que precisa ser desenvolvida e melhor desenvolvida, e algumas discussões importantes sobre se de fato a gente precisa fazer uma transição energética rápida ou não, e a gente vai desmistificar isso, que eu acho que sim, a gente precisa trabalhar cada vez mais forte para ter uma transição energética. Isso está ficando, infelizmente, mais fácil da gente convencer as pessoas em função do que tem acontecido com o clima em alguns lugares. Falando da demanda de fóssil, infelizmente, a gente hoje ainda tem uma demanda por combustível fóssil muito alta. Isso tende a cair, a gente estima que essa demanda vai bater no seu pico até 2030, e a partir daí essa demanda vai começar a cair de forma mais significativa. A gente não pode falar de demanda sem trazer a China, e acho que a China ilustra bem a conversa que a gente vai ter em termos de demanda, em termos do que está acontecendo em investimentos em energia renovável. A China, no ano passado, ela representou quase que 95% da demanda líquida por nova energia no mundo. Isso põe uma pressão muito grande numa matriz que é uma matriz que utiliza bastante combustível fóssil como a matriz chinesa. China tem dois aspectos importantes. Primeiro, a gente tem algumas questões importantes sobre a economia chinesa, que pode ser que entre aqui num período de baixa.
Dois, a China deve continuar com seus investimentos, especialmente em trazer mais energia renovável para a sua matriz. A China representa em torno de 50, um pouquinho mais, de novos investimentos e novas tecnologias em renováveis globalmente, além de ser um grande produtor de commodities relacionadas à transição energética. Eu também vou mostrar isso adiante. Trabalhando aqui questões como demanda e trabalhando a oferta de energia renovável, especialmente num país como a China, como a Índia e alguns outros emergentes, isso vai ajudar bastante a gente reduzir e ter um volume maior de energia renovável na matriz global. Falando de investimento, trago aqui 2 gráficos para a gente entender o que está acontecendo investimentos em energia renovável e combustível fóssil nos últimos anos e fazendo algumas projeções para 2030. No ano passado, a cada dólar investido em combustível fóssil, a gente teve 1,8 dólar investido em energia renovável. Isso é bom, isso já é um volume muito maior do que a gente historicamente teve no passado, mas ainda é insuficiente para a gente atingir o ponto que a gente gostaria de ter para ter emissões líquidas zero. No gráfico do meio, a gente fala de futuro, a gente traz aqui 2 cenários. O cenário de investimentos seguindo todos os acordos que foram firmados e anunciados até hoje pelos países, que é o STEPS. Isso daria ali um investimento em energia renovável subindo de 1 para 2, 2,5, mas a gente entende que para a gente conseguir chegar num cenário de emissões zero, essa relação entre investimento em fóssil e renovável deveria ser uma coisa entre 0,5 e 4, ou seja, a gente tende a ter, de fato, um aumento de investimento em renovável no mundo inteiro. Isso deve aumentar bastante. Esses investimentos são puxados especialmente pelo investimento em energia solar. Solar tem crescido nos últimos 20 anos de forma consecutiva como a tecnologia que mais se desenvolveu globalmente. No ano passado, a gente teve mais energia solar sendo colocada na matriz elétrica mundial do que energia eólica pela primeira vez na história, e essa tendência tende a continuar aumentando. A gente tende a ver essa tecnologia se consolidando. É uma tecnologia que hoje está dominada, é competitiva, a complexidade dos projetos de solar muito menor do que um projeto de eólica offshore, por exemplo. Então, a gente percebe aqui um incremento importante para a substituição dos combustíveis fósseis nos próximos anos. Falando de uma outra fonte super relevante e que teve também um aumento de investimento importante nos últimos anos, foi o GNL. Especialmente depois do conflito na Ucrânia, a gente percebe aqui um aumento de investimentos em projetos de GNL, especialmente para garantir a segurança na Europa, muito dependente do gás russo. Isso vai mudar algumas rotas de exportação, especialmente em países ali do Oriente Médio, em países do sul da África, abrindo algumas rotas importantes e abrindo também algumas mudanças relevantes no mercado de GNL. Para especialmente reduzir a concentração, a concentração que existe hoje do gás russo, que é uma concentração que coloca em xeque algumas questões, especialmente relacionadas à geopolítica. Quando a gente fala de concentração, um outro tema que me preocupa, e esse é uma preocupação super importante para os próximos anos, é a concentração da produção de algumas commodities em poucos países. Se a gente analisar esse gráfico que está colocado aqui, olhando cobalto, lítio, grafite e terras raras, a produção, o market share dessas commodities hoje representa alguma coisa em torno de 80% em apenas 3 países. Essa concentração é altíssima, especialmente com os chineses. Isso pode, em algum momento no futuro, representar alguma questão importante política, como a gente já teve com o petróleo no passado. Então, é importante a gente cuidar e tentar buscar algum tipo de diversificação e uma saída para isso, porque isso aqui pode ser um grande problema. E aí, movendo para meu tema preferido, que é o hidrogênio, que é o tema que eu mais defendo nos últimos anos.
aqui a gente traz uma análise dos projetos que foram anunciados nos últimos anos, globalmente. Se a gente somar os projetos com uma rota de energia renovável, solar e eólica, mais os projetos de hidrogênio de baixo carbono, a gente vai chegar ali em torno de 2.000 projetos anunciados no mundo inteiro. Isso é, assim, um crescimento muito expressivo desde 2001 para cá. De fato, aqui o hidrogênio entrou na hype, o hidrogênio entrou na agenda de várias empresas, acho que, na verdade, todas as empresas de energia, de alguma forma, já discutiram o hidrogênio e já avaliaram projetos de hidrogênio por ser considerado combustível do futuro. A gente avalia aqui a capacidade de geração em função desses projetos anunciados, que hoje bate em alguma coisa em torno de 900 GB, ou seja, a gente está aqui falando, de fato, de alguma coisa muito, muito grande, muito relevante, mas o fato é que, de todos os projetos que foram anunciados até hoje, apenas 2% saíram do papel e entraram numa fase de desenvolvimento, de construção e produção de hidrogênio, ou seja, existe uma grande decepção com relação ao tema, especialmente com relação à capacidade da gente conseguir colocar esses projetos em atividade comercial. Quando a gente olha a nossa região, América Latina, hoje a gente não tem nenhum projeto relevante em fase de construção ou desenvolvimento. Soube hoje que a primeira nota fiscal de hidrogênio vai ser emitida no Nordeste nos próximos dias, o que é muito bacana, mas ainda é muito pouco para a ambição que a gente tem relacionada ao hidrogênio. Cada país tem suas aplicações, suas rotas para o hidrogênio. A gente tem uma vantagem por poder produzir o hidrogênio a partir de fontes renováveis a um custo relativamente baixo, mas a gente tem uma desvantagem, que é a nossa localização geográfica. Para transportar o hidrogênio, especialmente para a Europa ou para a Ásia, hoje, tecnicamente, é um problema. Hoje, tecnicamente, a gente teria dificuldade em fazer isso, e especialmente em larga escala. Cada país tem suas peculiaridades. O grande problema é que acho que ninguém hoje tem um off-taker para segurar, de fato, a produção, a comercialização do hidrogênio por um prazo mais longo. Isso dificulta bastante os investimentos. Aqui eu trago 5 principais desafios que precisam ser superados para que a gente consiga desenvolver projetos relacionados a hidrogênio. O primeiro, o preço do hidrogênio. Hoje ainda, por mais que a gente tente, se esforce, coloque no papel e vai e volta, o preço ainda é mais alto do que outras fontes. Então, aqui tem uma dificuldade para viabilizar os projetos economicamente. 2, os investimentos são bastante elevados, então, para a própria empresa de energia que vai querer produzir o hidrogênio, a gente está falando de cifras relativamente altas, com um ambiente regulatório que ainda traz muita insegurança. Aqui no Brasil, a gente conseguiu avançar no último mês com a aprovação do marco regulatório do hidrogênio, mas em outros lugares, especialmente quando a gente fala em comércio internacional, existe uma insegurança muito grande, assim como em muitos países existe uma falta de energia e existe uma discussão importante sobre deslocar energia renovável de uma aplicação que poderia reduzir as emissões de CO2 para você produzir hidrogênio de baixo carbono, ou seja, seria uma discussão similar ao que se tem hoje com os veículos elétricos na Europa, que deixam de utilizar um combustível fóssil, mas queimam combustível fóssil para gerar energia elétrica, que não parece fazer muito sentido. E, por último, questões operacionais que a gente já discutiu com relação a armazenamento e transporte, continua sendo um fator a ser superado, especialmente quando a gente está falando de uma produção de larga escala de hidrogênio para exportação. A gente entende que 4 nós precisam ser destravados para a gente ter uma produção de hidrogênio importante. O primeiro é ter volume de financiamento a custos atrativos. Sem financiamento a custos baixos, dificilmente um projeto sai do papel, e quando a gente faz as modelagens na PwC, a gente percebe claramente isso.
o custo de financiamento é um eixo importante. O segundo, a segurança no investimento, especialmente com off-takers. Se a gente não tiver segurança em contratos de longo prazo, dificilmente um projeto sai do papel. A infraestrutura para desenvolver esses projetos também é super importante, com portos, armazéns, lá na África e na Europa, pipelines, tubulações, isso tudo precisa estar pronto para que os projetos saiam, e a gente percebe que o desenvolvimento da infraestrutura está andando mais devagar do que precisava. E, por último, discussões e requerimentos e requisitos relacionados ao mercado de carbono precisam também avançar ainda mais, precificando o carbono, com regulamentos mais duros, para que a gente, aí sim, com a precificação de carbono, consiga dar tração nos projetos de hidrogênio no Brasil. Fechando a parte internacional, dois outros assuntos. Demanda, comentei quando eu trouxe a discussão sobre China. Importante a gente tomar cuidado com gerenciar melhor a demanda por energia elétrica, especialmente lá fora. A gente vê aqui um movimento importante de adoção maior de servidores para data center. Isso tende a ter um aumento importante no consumo de energia. A própria eletrificação da economia tende a também pressionar bastante a demanda. Então, é algo que precisa ser cuidado, especialmente quando a gente fala de segurança, sustentabilidade e capacidade das pessoas de consumirem e comprar energia durante o mundo. Por último, quando a gente olha o preço, embora a gente tenha visto uma redução importante na curva de preço nos últimos anos, ali o preço bateu no topo durante o início do conflito da Ucrânia. Isso hoje já está melhor administrado, mas a gente ainda percebe um preço muito mais alto do que a média histórica e ainda uma volatilidade muito grande no mercado internacional. Isso aqui precisa ser também melhor gerenciado para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Falando sobre o Brasil, vou explicar porque que eu trouxe esse slide cheio de palavras. Toda vez eu prometo que eu vou mudar, e nunca muda. Eu fiz um exercício com o meu time para falar assim, bom, no final do dia, transição energética é o quê? É um custo ou uma oportunidade para o Brasil? E isso foi o que saiu da discussão que a gente teve com o nosso time, e eu tenho dificuldade hoje de traduzir esse brainstorm que a gente fez em figuras, mas assim, aqui tem uma posição clara nossa, especialmente quando a gente fala da matriz elétrica brasileira, que é extremamente limpa. Hoje a gente tem 84% de renovável na nossa matriz, a gente tem um custo de geração extremamente baixo, um dos mais competitivos aqui no país, ou seja, a gente consegue competir hoje com qualquer outro mercado do mundo. A gente tem bastante experiência e competência no tema de biocombustível, que também é um tema que deve crescer bastante nos próximos anos, e posicionar a gente, seja em combustível para transporte de veículos, seja para SAF, que são combustíveis sustentáveis para a aviação. A gente consegue trabalhar bem isso aqui, a gente consegue produzir hidrogênio, se a gente tiver financiamento, infraestrutura, a preços baixos aqui dentro. A própria eletrificação da economia e a descentralização da matriz elétrica brasileira tende a abrir oportunidades com relação a baterias, seja via hidrogênio, seja bateria, outro tipo de bateria. Ou seja, a gente tem aqui uma série de potenciais para serem explorados. O principal deles, que eu acho que a gente ainda está engatinhando, é o mercado de carbono. Assim, o Brasil é um destino óbvio para projetos de offset de carbono. A gente tem quase 40% das florestas do mundo. A gente tem um mercado de carbono, uma das primeiras bolsas de carbono do mundo, que gera ainda um volume baixo, mas a gente tem um potencial enorme aqui. A gente estima que esse mercado de offset aqui no Brasil deve gerar em torno de 45 bilhões de créditos, ou seja, a gente está falando de uma cifra bastante expressiva para a gente. Trazendo alguns insights aqui, e esse é um material que eu tirei da EPE, comparando a matriz energética do Brasil com a global em 2021. Percebam que a gente estava muito à frente deles, mas muito à frente.
Esse número, óbvio, já mudou, especialmente do mundo, hoje está batendo em quase 20%, ou seja, a diferença vai se reduzir e cada vez mais rápido, então a gente vai precisar também fazer os investimentos aqui necessários. Quando a gente olha alguns cenários, especialmente com relação à transição energética nos próximos anos, olhando, analisando as fontes que a gente usa, a gente percebe aqui um potencial enorme, como eu comentei anteriormente, para a biomassa. A biomassa vai ser uma fonte muito importante, qualquer que seja o cenário que a gente está utilizando aqui no Brasil. A gente tem experiência com esse assunto, a gente tem uma capacidade de utilizar melhor a biomassa, mas a gente, como eu comentei antes, a gente tem aqui algum dever de casa para fazer. Quando a gente traça curvas de emissão e analisa as projeções, a gente percebe que a nossa curva ainda é uma curva menos agressiva do que a média mundial, ou seja, isso aqui deve pressionar a gente, especialmente quando a gente avalia o custo de compensação de emissões no futuro, em 2030. Se a gente seguir nessa tendência, a gente deve ter um custo muito alto, a gente deve onerar as operações aqui no Brasil em função de uma precificação de carbono, se a gente não conseguir avançar. Ponto super importante, super relevante, conseguir reduzir o desmatamento ilegal. O desmatamento, sem uma redução do desmatamento ilegal, a gente não consegue enxergar saídas, soluções técnicas que sejam viáveis para a gente evitar esse preço de carbono nos próximos anos. Trazendo mais alguns insights sobre as emissões do Brasil e no mundo. Percebam que aqui tem uma diferença muito grande, enquanto no mundo boa parte das emissões vem de energia. Aqui a gente tem emissões relevantes em função de transporte da indústria, ou seja, também aqui nos posiciona de uma forma diferente deles e traz algumas oportunidades. Boa parte do consumo de energia aqui do Brasil vem de transporte e das indústrias, então, de fato, a gente tem aqui uma oportunidade de olhar para esses setores e reinventar o país e reinventar de uma forma que a gente consiga ter, especialmente nesses dois segmentos, uma utilização melhor de fontes de energia. Por último, para a gente encerrar a nossa conversa, eu lembro que a transição, por si só, ela não é suficiente. Ela precisa ser uma transição, acima de tudo, justa, para não deixar para trás as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade. Tem um dado que eu acho assustador, e às vezes eu acho que passa desapercebido por muita gente. Cerca de 25% das residências aqui no Brasil ainda continuam utilizando a lenha como principal fonte para cozinhar. Esse é um número absurdamente alto, isso acontece muito, especialmente no norte e nordeste do Brasil, e isso aqui tem um impacto não só em emissões, mas especialmente na saúde das pessoas. A gente perde 3 milhões de pessoas no mundo em função disso. É mais do que o conflito na Ucrânia, mais do que a faixa de Gaza até hoje. A gente perde por ano, ou seja, de fato, a gente precisa prestar mais atenção nesse tema. Obrigado, pessoal. Excelente. Muito bem. Bom, queria agradecer ao Adriano por traduzir toda a complexidade do setor nesse big picture internacional e nacional. Incrível. Obrigado, Adriano. Agora, a gente vai chamar o Géser Oliveira, que foi personagem da nossa série. Géser, a parte que eu mais gosto sempre do seu trabalho é traduzir toda a dificuldade em oportunidade e fazer com que isso, aterrissando, vire um diferencial para o país, e essa visão socioambiental sua, de que tem que funcionar, mas tem que funcionar para o meio ambiente, mas também para as pessoas. Quer apresentar para a gente? Vamos lá. Obrigado, Géser. Aí, na sequência, tem o teaser da série que o Géser encabeçou. Tá certo. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Um grupo de amigos, pessoas tão ilustres aqui. Pedro, você sempre agregando. Um prazer estar aqui na SPM. Eu sou um admirador dessa instituição. Brilhante apresentação aqui do Adriano. Eu vou apenas complementar alguns aspectos, olhando um pouco a transição energética, alguns desafios, mestre, da transição energética para a gente discutir.
Primeiro, eu queria fazer uma reflexão sobre tempos, né? O tempo da economia, o tempo da política e o tempo da natureza. Eu acho que é um primeiro problema que nós temos. Segundo, aquilo que o Adriano ilustrou de forma fenomenal, vou passar por isso, que é o Brasil numa espécie de pole position da corrida da transição energética, né? Mas não adianta, como o Adriano advertiu, não adianta estar na pole position se seu carro não está bem, né? Ele precisa estar atualizado, ele precisa ser o último tipo. E, finalmente, como o Pedro assinalou, como aproveitar essa janela, né? O problema do tempo, né? O problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava ser, né? Já nos advertiu aí o Paul Valéry. Quer dizer, é difícil prever, mas como o Adriano chamou a atenção, infelizmente as tragédias têm alertado para as pessoas. Olha, o tempo da natureza é muito escasso, né? A natureza é impaciente, né? E essas fotos nos lembram disso. A gente fez um cálculo do custo que foi o Rio Grande do Sul, né? Aqui tem em percentual do PIB. No Rio Grande do Sul, nós tivemos algo equivalente, a última linha, algo equivalente a 1,7% do PIB, que é maior do que o impacto do furacão Katrina, né? Só para dar uma ideia da dimensão. O furacão Katrina afetou 3 estados, não é, Matthew? Então, foi realmente uma coisa violentíssima, mas o impacto do Rio Grande do Sul foi impressionante. Nós fizemos várias vezes esses cálculos para ver se realmente os números batiam, e é impressionante, né? Então, o tempo da natureza é esse tempo extremamente, a natureza impaciente, mas, infelizmente, o tempo da economia exige gradualismo, né? A gente viu a demanda aqui, os gráficos que o Adriano mostrou, a demanda de fóssil ainda muito elevada, né? E a gente vai ver alguns aspectos. E o tempo da política também, né? É um tempo diferenciado, lento, de construção de consenso, né? Então, essa conciliação de tempos é que é um grande desafio que nós temos. E essa disseminação da cultura da transição energética e das questões relevantes para a população, Pedro, você é um mestre aí em fazer isso. Mas a resistência é muito grande, né? Resistência. Vamos taxar mais os fósseis. Nem todo mundo está muito de acordo com isso, né? Por outro lado, vamos mais rápido. A gente precisa ir muito mais rápido. A tensão política é muito grande, né? Então, essa nos parece o grande problema. Agora, a transição, o que é a transição energética? Foi sempre algo desafiador. A gente foi buscar numa lenda indígena o que acontece, assim como na mitologia grega, a descoberta do fogo foi algo extremamente desafiador e revolucionário, né? E sempre foi um processo longo. O processo de transição energética foi sempre algo longo e que revolucionou e baixou os custos. Nós estamos vivendo algo completamente diferente, né? Aqui, o processo de transição energética foi sempre algo que durou milhares de anos, séculos. Mesmo o predomínio do petróleo, um século, né? Ao passo que, hoje, nós temos algo exógeno. Não é um processo longo que constrói uma solução barata. É um processo que exige uma solução rapidamente, em função do aquecimento global e das mudanças climáticas aceleradas justamente pelos gases de efeito estufa. Então, essa velocidade alucinante do tempo da natureza e esse custo maior torna a transição energética muito mais difícil hoje do que ela foi em toda a história da humanidade. Então, essa primeira reflexão, eu, como economista, não resisto a um gráfico. O que nós estamos falando em economia,
é que, bom, existe aquela famosa lei da oferta e da demanda. Da oferta. No passado, sempre foi nas outras transições energéticas, a oferta aumentou. Novas alternativas surgiram, né? O petróleo representou uma nova alternativa, mais barata, mais ágil, que revolucionou a capacidade de produção. Hoje, não. Hoje, na verdade, há novas alternativas, mas como o Adriano também levantou do ponto de vista do hidrogênio verde, ela requer maiores custos, pelo menos na fase inicial, um grande volume de capital, contratos de longo prazo para segurança, para fornecimento e assim por diante. Ou seja, a oferta agregada vem para a esquerda e os preços sobem, né? Então, esse é o nosso dilema. Algo exógeno nos obriga a uma transição que tem que ser muito rápida e é mais cara do que toda a história da humanidade, que, naturalmente, toda vez que você muda preço relativo, você gera conflito distributivo, né? E, ao gerar conflito distributivo, você, naturalmente, coloca um problema de governança. Nós nunca tivemos uma governança global, supranacional. Começamos a construir um pouquinho no século XIX, no século XX, no pós-guerra, mas ainda é muito frágil para realmente fazer valer. Mas é o que temos. E é justamente essa governança, nessa governança que nós precisamos atuar em um mundo multipolar, em um mundo bastante dividido, de um lado com o capitalismo de stakeholders, de outro lado com o capitalismo de Estado, e Estados cada vez mais importantes, que terão cada vez mais peso no PIB mundial, como a Índia, como o Brasil, como os BRICS em geral, numa situação que ora está mais próximo de um polo, ora mais próximo de outro polo. Vantagens comparativas do Brasil, da América do Sul, né? O Papa chamou a atenção que, ao ser escolhido, escolheram alguém do fim do mundo, né? Mas é esse fim do mundo que tem recursos muito interessantes, em particular o Brasil, né? Como também foi ilustrado aqui, com abundância de recursos, uma situação geopolítica mais estável, talvez não ideal como nós gostaríamos, né? A Venezuela talvez seja uma exceção, mas, de uma maneira geral, as nossas fronteiras foram relativamente resolvidas no século XIX. E o Brasil, com um potencial de fornecimento de alimentos, uma possível potência ambiental e uma tradição diplomática multilateral, no mundo que precisa coordenar para enfrentar a transição energética. Aqui eu peguei o índice de transição energética, né? Esse índice é um ranking do Fórum Econômico Mundial que coloca algumas dimensões relevantes, né? E pontua a situação dos países. E vejam como, em linha com aquilo que o Adriano há pouco descreveu, o Brasil ocupa uma boa situação, tá, entre os 12 primeiros colocados, nesse ranking de transição energética, né? Considerando as várias dimensões da transição energética. É realmente uma posição muito interessante. Aqui uma comparação. Nós temos um índice superior aqui a vários países avançados, superior ao G20 e superior ao que eram os BRICS, né? Aos BRICS. Então, olhando aqui os critérios utilizados para o índice de transição energética. Como foi mostrado antes, a nossa matriz energética tem nas fontes renováveis mais da metade, comparando com China, Europa, Estados Unidos, mundo realmente uma situação bastante interessante do ponto de vista das fontes renováveis,
e muito mais interessante do ponto de vista da matriz elétrica, né, onde o Brasil realmente tem uma situação muito superior ao resto do mundo. Então, em termos de energia limpa, é bastante superior. Há esse desafio, que também foi apontado, de desenvolvimento do mercado de carbono, que no mundo ainda é muito desigual, né? Ainda muita heterogeneidade nas proposições, no estágio de desenvolvimento do mercado de carbono. Finalmente, como aproveitar, e aquela provocação do Pedro de como aproveitar a oportunidade, essa janela de oportunidade. Por que é uma janela de oportunidade? O Brasil, acho que nunca teve essa vantagem comparativa. Na verdade, desde os tempos coloniais, o Brasil teve algumas vantagens comparativas, mas muito inferiores à que ele tem hoje. Quer dizer, porque esses ativos, o ativo de diversidade, o ativo de biodiversidade e o ativo de você ter energia limpa, na verdade, não valia, certamente não valia muito há 100 anos atrás, 50 anos atrás, até 30 anos atrás. E hoje vale muito. Né? E o Brasil, portanto, tem uma grande vantagem comparativa em termos ricardianos. Agora, a vantagem comparativa ela precisa ser aproveitada, ela é muito dinâmica. E o Brasil precisa saber aproveitar. Nas nossas contribuições nacionalmente determinadas, nós temos algumas metas estabelecidas, relativamente ambiciosas, mas será preciso muita consistência, muita segurança jurídica, muito planejamento, que é uma palavra pouco usada no Brasil, né? Ou pouco praticada no Brasil. Né? Então, esse é o nosso a nossa grande dificuldade. A gente fala em planejamento, mas a gente não pratica planejamento. Né? Eu sugeriria 5 vetores para uma transição energética bem-sucedida. Certamente, planejamento com metas críveis de médio e longo prazo. Né? Eu achei a política industrial anunciada pelo governo, ela faz sentido no seu conjunto, mas ela realmente tem que ter metas críveis para que realmente ela possa ganhar atração. Segurança jurídica, né? Quando a gente olha a frequência de alteração de regras no Brasil, coisas maiores e coisas menores, até quando a gente olha o grau de combustíveis, quando a gente olha, por exemplo, a importância de algumas regras, por exemplo, o cronograma do biodiesel. Se ele altera toda hora, obviamente ele perde credibilidade. Né? E essa segurança jurídica é fundamental. O financiamento, nós temos várias alternativas e houve avanços importantes na área de financiamento, mas ainda é preciso avançar muito. E depois uma visão global para o conjunto da política pública. Né? E, finalmente, essa tensão dialética entre o velho e o novo. E, de novo, a gente volta para aqueles pontos que nós levantamos antes, aquela questão relativa aos tempos da economia e o tempo da natureza. É preciso, na economia, o gradualismo. Aquela mudança da oferta, ela coloca uma alteração nos preços relativos que coloca conflitos distributivos que precisam ser administrados. O Brasil não tem essa quantidade de dinheiro para colocar nesses programas. Nem essa quantidade de dinheiro de 1 trilhão de euros do European Green Deal. E há muitas incertezas em relação às rotas tecnológicas. São necessários recursos. Né? Então, o Brasil precisa inovar. Né? Algumas coisas são importantes para isso, de mecanismos que inovam, né? Como o Fundo Verde, né? que é algo
importante, como o aproveitamento dos mecanismos de securitização, como o aproveitamento dos créditos tributários. Quer dizer, tudo isso é preciso para inovar, para financiar essa transição no Brasil, para que a gente possa ajustar o nosso carro para que aquela pole position que mencionamos seja bem aproveitada, né? Então, tem alguns projetos importantes a esse respeito, né? Tem uma agenda verde particularmente importante em relação à qual a gente lembra o Saramago de que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Então, tem uma série de ações aqui que precisam ser aceleradas. O que me parece que ainda falta para impulsionar essa agenda é realmente, e aí o trabalho, Pedro, de disseminação que você faz, que a SPM faz, que todo esse grupo aqui faz, é fundamental para que realmente você traduza esse debate numa agenda clara e que isso acabe no Congresso Nacional, para que a gente possa realmente lidar com essa dialética da transição, né? O novo vai precisar do velho para florescer. Quer dizer, obviamente, a gente não vai acabar com a capacidade de produção da Petrobras. Parte disso é importante para o próprio financiamento do novo, né? É claro que é preciso administrar isso, é preciso continuar impulsionando as fontes renováveis e aproveitar os recursos das fontes fósseis, né? Não é simples, mas, lembrando a nossa jornada, é uma forma de conciliar os tempos da política, da economia e da natureza, aproveitar essa oportunidade única que as gerações que estão vivendo o Brasil de hoje têm condição de aproveitar, que é colocar o Brasil num grupo de países de vanguarda do ponto de vista de alocação de recursos. Isso vai requerer, eu acho que a gente ainda não tem uma resposta clara para como aproveitar a oportunidade, mas, olhando os erros da nossa história, a gente tem, pelo menos, como o que não fazer para deixar essa oportunidade escapar. Muito obrigado. Isso daqui tem vários episódios aí do podcast, nem negacionismo, nem apocalipse, que traduz um pouco as preocupações aqui. Um episódio, aliás, tivemos um episódio com o Pedro, tivemos um episódio com o Matthew, e nós gostamos muito dessas conversas. Muito obrigado. Obrigado, gente. Pô, sou fã do podcast. O aumento do consumo de energia é o grande responsável pelo desenvolvimento da humanidade nos últimos 200 anos. O Brasil tem essa vocação natural para ser talvez o principal ator dessa transição energética através dessa nossa matriz crescente de geração solar. A energia solar cresceu muito nos últimos anos, ela é um caso de sucesso no Brasil. Em 2022, a energia nuclear foi responsável por pouco mais de 2% de toda a energia elétrica gerada no Brasil. Toda forma de energia, isso é fato, ela vai ter um impacto ambiental. O mundo não muda de fonte de energia por imposição. Nosso combustível é o ar, é o vento. Quanto mais vento, mais produção de energia. E o vento você tem de dia, de tarde e de noite. A água é uma só e ela não respeita barreiras. As nossas matrizes são limpas por escolhas tecnológicas do passado. Não basta só mexer com o meio ambiente, tem que também lidar com as pessoas. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande e acho que só agora a gente está começando a se dar conta do que isso representa. Nós entendemos que a energia elétrica é também um instrumento de inclusão social. O nosso grande desafio é gerenciar isso da melhor forma possível para impulsionar o desenvolvimento do país. Se a gente pegar o etanol, ele emite 90% menos gás de efeito estufa do que a gasolina. 90% menos. O Brasil está na vanguarda da transição energética. Enquanto o mundo está caminhando, a gente já está lá na frente. O Brasil é
e vai continuar sendo um dos principais geradores de energia renovável do planeta. Bom, a série teve direção do Luciano Oredia, nosso querido diretor, produção da Karina, e agradecer todo o time da editora, da produtora brasileira, que colocam tudo de pé. Obrigado mesmo, ficou linda. A gente está doando para todos os canais abertos, fechados, comunitários, universitários do país, e agradecer a todos que colaboraram, estiveram ali com a gente nessa campanha de awareness. Pessoal, vamos lá, a gente vai fazer o primeiro painel, Matriz Brasileira e a Nova Economia. Vou chamar aqui para o bate-papo Aline Santos, da EPE, Andrew Storfer e Marcelo Silva, da Eletronuclear. Por favor. Aline, começando por você. Conta para a gente como é que você enxerga o trilema da energia. O que a gente tem que estar atento, o que funciona, o que não funciona, o que a nossa ansiedade ambiental atrapalha. Então, primeiramente agradecer o convite, né? Eu estou representando a Heloísa Borges, lá da EPE, e achei bem interessante esse projeto, inclusive o alcance dele, né? Várias instituições, mas falando do trilema, a gente tem um desafio enorme, que é olhar para a transição energética e todos os desafios que ela traz. E quando a gente fala de transição, a gente tem que ver que todos os países eles vão precisar se adaptar, né, a essa nova realidade, tanto de oferta, como ofertar essa energia, e como o modo de consumo dessa energia. Outra questão é que essa energia que a gente vai querer receber, que é abundante, segura e acessível, ela tem que se adaptar à realidade de cada país. Então, assim, não tem uma fórmula pronta. Cada país vai precisar entender em relação ao que ele vai poder fazer na sua transição e respeitando as suas especificidades socioeconômicas e ambientais. Então, a gente tem, que é o tripé, né? Que é a parte de segurança ambiental, a parte que a gente tem de você poder ter um controle de abaixo de emissão de CO2, uma baixa de emissão de CO2. A gente precisa também focar, quando a gente está pensando em sustentabilidade ambiental, na questão da gente emitir uma menor pegada de carbono, quando a gente faz uma produção, reduzir a pegada de carbono. A gente precisa também ter segurança, a segunda parte do trilema, a primeira é ambiental, a segurança, e a terceira, a questão de equidade energética. Então, esse é o trilema, a gente tem que respeitar e equilibrar esses 3 pontos. E não é fácil, né, Aline? Nada fácil. Agora, nessa discussão entre os países ricos e os países em desenvolvimento, sempre falta financiamento, transferência de tecnologia. Onde você acha que está o gargalo para a gente conseguir entregar o que eles pedem, mas que a gente não chegou lá? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, tá? Porque por a gente pegou o Adriano, né? Ele colocou uma apresentação muito maravilhosa e falou de vários dados da EPE. A gente vai lançar agora o PDE esse ano, agora em setembro, e a gente já fez o balanço energético nacional e a gente atualizou um pouco esses números. A gente tem quase 90%, já subiu, 89% de renovabilidade na energia, na matriz elétrica. Não é mais 94, é 84. 84, é 90. Vai para quase 90, 89. Então, eu acho que a gente precisa ter uma segurança jurídica, né, para atrair investimentos. Uma grande oportunidade que a gente tem. A gente precisa ter segurança jurídica. A gente tem essa matriz muito renovável que estimula, né, que outros países olhem para cá e possam investir aqui na gente. Então, a gente tem uma situação muito favorável, uma oportunidade incrível de atrair investimentos aqui para o Brasil. Andrew, passando por você como CEO da América Energia, você conta um pouco para a gente o que é primeiro da América Energia, qual que é a área de atuação de vocês, explica um pouco a diferença entre mercado cativo, mercado livre, quais são as vantagens, conta
o que está aparecendo e como foi catalisado nos últimos anos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A América é uma empresa que tem 23 anos de mercado e no mercado brasileiro de investimentos privados em geração de energia, não estou falando daquela fase de 100 e poucos anos atrás, das PCHs e coisa e tal, é um mercado muito recente, né? O mercado sofreu uma variação, uma alteração profunda de regulamentação nos anos 90, 95, 98 especificamente, mas na prática o mercado brasileiro mudou em 2001. Né? 2001 teve uma crise energética, vocês lembram isso do relatório Kelman, toda aquela questão de eventual racionamento, e naquela época existiam 5 consumidores no mercado livre apenas. O que é o mercado livre, o que é o mercado cativo? Nós temos a geração de energia, a energia em si, que alguém pode comprar, e a entrega da energia é feita pela distribuidora. Claro que tem ainda a transmissão e tal, mas basicamente é isso. Então, se alguém recebe essa energia da distribuidora e paga pelo frete, pela distribuição e paga pela energia, ele está no mercado cativo. E hoje, no Brasil, você tem que a parte residencial, todas as pessoas físicas são obrigatórias, é obrigatório estarem no mercado cativo, não podem ir para o livre. Hoje, no livre, são empresas com determinadas características que podem migrar. Esse mercado livre hoje representa mais ou menos 35% do consumo brasileiro. Falando de consumo, é importante lembrar o seguinte, quando a gente fala de eletricidade, o Brasil é o 7º consumidor de eletricidade no mundo. 7º? É o 7º. Ele reveza ali com o Canadá, é muito próximo, né? Mas ele é o 7º consumidor de energia no mundo. Ele é o 2º maior de maior capacidade instalada de geração hidráulica, só atrás da China. Então, são características interessantes e o mercado de consumo de energia elétrica no Brasil, ele cresce e cresce muito. Comparativamente com o mundo, que é um pouco diferente, você tem substituição de fontes, você tem um pequeno crescimento, claro, tem veículos elétricos agora e outras demandas, mas o Brasil, ele cresce de uma forma bastante significativa. Vamos aguardar o PDE agora que vai sair, é o plano energético que a gente tem normalmente para 10 anos, vai sair em 2032, enfim. Mas o Brasil, hoje, quando a gente olha para o futuro, a gente tem aí nos próximos 10 anos algo como uma necessidade de agregar por ano, num cenário básico, em torno de 2,2 gigawatts médios de consumo. Deve ser algo em torno assim, que representa a cada 4 anos ter uma Itaipu. Só para dar uma ideia de que é um país que consome muita energia elétrica, vai continuar consumindo, tem um crescimento e tem uma demanda muito grande. E nós temos uma matriz, como foi dito aí, extremamente limpa. O nosso desafio não é substituir fonte. Nosso desafio é não perder a participação do que a gente tem como renovável. Esse é o nosso desafio. A Alemanha quer, daqui a 30 anos, ser o que o Brasil é hoje. E não vai conseguir, cá entre nós. Né? Vai se falar agora de nuclear, e agora lá, nuclear, a partir de 2 anos para cá, já não é tão ruim assim, vamos reativar, né? Alguém vai ter oportunidade de falar com mais propriedade, mas essa é a realidade do que se tem, a coisa se impõe. No Brasil, o mercado livre, ele proporciona que se tenha uma redução de custo significativa, e as empresas se aproveitam disso. A América, ela atua, nós temos uma parte de gestão de energia, somos a 2ª maior empresa brasileira, e a gente atua na América Latina, de gestão de energia para consumidores e geradores. A gente faz estudos estratégicos, além da parte operacional, para várias empresas, né? Que é um mercado que a gente pode atuar. Nós temos uma parte de trading de energia, a gente compra e vende energia no mercado livre. Nós temos geração, nossa geração é toda limpa, a gente tem geração hidráulica, principalmente PCHs. Nós temos geração solar, com várias plantas solares, e nós temos geração eólica, com uma planta de 203 megas no Nordeste, sócio da Casa dos Ventos. E temos uma parte de infraestrutura para empresas que a gente proporciona. O desafio que a gente tem, só para ser mais curto e falando um pouquinho, é que energia, a geração de energia é muito intensiva de capital. E, é claro, vem tudo isso com questão de juros, de custo de capital, fonte de financiamento, não tenha dúvida, mas é intensivo de capital. E o payback, o retorno desse investimento é longo. Esse é um problema, esse é um desafio. Porque o retorno de investimento em energia, você tem 8, 9, 10 anos para cima de retorno do investimento de capital.
Itaipu teve um contrato de 50 anos porque o financiamento foi de 50 anos. Né? Então, quando a gente olha essa questão desse investimento num prazo muito longo, implica que necessariamente você tem que respeitar esses contratos. E implica, por consequência, que você leva um desafio, você leva um peso, um legado para frente que você tem que respeitar e tratar. E a parte hidráulica, que em 2001, por exemplo, a gente tinha 87% da nossa geração, quase 90%, vamos arredondar, de geração hidráulica, da matriz era hidráulica, hoje essa geração gira em torno de 60%, com uma tendência de diminuir. E por que isso é importante? Porque o elétron não é tudo igual, ponto. Então, não adianta falar, compra a energia eólica, ou solar, ou biomassa, seja o que for, porque o elétron não é o mesmo. Vamos colocar dessa forma, que eu acho que fica mais claro. Né? Por isso que a EPE, quando faz estudo, só para todo mundo entender, você tem o ONS, que é o órgão que opera o Sistema Nacional, você tem a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que programa, estuda alguma coisa e tenta adivinhar o futuro, prever, colocar da forma melhor possível qual o caminho que a gente tem que seguir, é um desafio brutal, e recomenda para o Ministério de Minas e Energia falar, quando vocês fizerem leilão, promover esses leilões para as distribuidoras e tal, faça um pouco esse mix aqui, que senão não vai dar certo. E um pouquinho de nuclear, um pouquinho de térmica, um pouquinho de gás, um pouquinho de hidráulica, um pouquinho de solar e tal, e para quem é mais leigo não entende, por que num leilão alguém compra energia de R$150 megawatt-hora, um número qualquer, de uma eólica, e por que paga numa hidráulica 260? E por que está se falando de nuclear com valores mais acima? Porque se não for assim, não funciona. As características de cada fonte são diferentes. Um mais simples da gente ver é, tem vento, gera, não tem vento, não gera. Tem sol, gera, não tem sol, não gera. As usinas com reservatório, elas conseguem, ao longo do tempo, acumular e funcionar como baterias. De novo, era 90%, dá para você ter um planejamento plurianual, dá para você fazer uma série de coisas, a dependência da chuva dá para ser menor. Hoje não, esse pulmão ficou menor, e essa bateria desses reservatórios, que era plurianual, tipicamente 5 anos, passou a ser anual e hoje é diário. Você tem momentos em que o Nordeste cai 6 GB médio de geração porque parou de ventar. Alguém tem que suprir isso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem vários outros que são serviços ancilares, reserva girante, inércia do sistema, o controle de frequência e tal, que são importantes e as fontes têm que agir dessa forma. Para não falar do problema de transmissão, você gera um lugar, você precisa em outro, você tem gargalos, características para isso, ou seja, a coisa é muito mais complexa do que alguém que não é do setor ou não é afeto a isso, possa imaginar que, olha, é só fazer, então, isso aqui. Não é só fazer aquilo ali, porque não funciona. Gera muito problema, né? Sem entrar em detalhe desses serviços ancilares e tudo mais. Então, na minha opinião, esse é o maior desafio. Investimentos pesados, com retornos longos, esses contratos têm que ser respeitados. Você leva um peso para o futuro, peso no sentido de ter que levar aquilo e dar uma solução. Não é tipicamente do Brasil, a Espanha passou por isso, vários países passaram por isso. E primeiro é quantificar, se eu quero um outro modelo, só para encerrar aqui rapidamente, se eu quero um outro modelo, porque o mundo mudou, eu preciso de um outro modelo, como é que eu pego aquilo que já existe e adapto a esse novo modelo? Tem um custo, porque eu tenho que respeitar aquilo. Primeiro, não é simples definir qual é o custo. Segundo, quem paga esse custo? Se for uma política de Estado, é o contribuinte, se for uma política setorial, é o consumidor. E aí gera uma polêmica grande, não vamos entrar aqui, mas esse é um desafio pesado e tal. E esse custo vai ser dividido em que tempo? Qual é a transição? Se fizer em 1, 2 anos, 3 anos, é um absurdo o custo em mudar um modelo. Vamos fazer então com 10, 15 ou 20, mas o que é o mundo daqui a 10, 15 ou 20? Eu, numa palestra recente agora nos Estados Unidos, eu estava falando sobre isso e eu usei o exemplo da Bela Adormecida. Todo mundo conhece a história da Bela Adormecida. Foi enfeitiçada, dormiu 100 anos, acordou depois de 100 anos. Como ela acordou? Um príncipe que deu um beijo. E o príncipe chegou a cavalo, num castelo, moraram num castelo, foram felizes para sempre, não importa. 100 anos, o mundo não mudou nada. Experimenta dormir 10, né? Experimenta acordar e falar assim, puxa vida, cadê meu fax, ou recebi um ICQ, sei lá, quer dizer, o negócio é outro mundo, é outro mundo. O que vai ser daqui a 10, 15 anos? Não sei.
Então, fazer transições longas também, falando na parte de energia, você programar e falar, então, daqui a 15 anos eu não sei o que vai ser. Né? Esse é o desafio, só para concluir, que a gente tem num setor que é complexo, apesar de investimentos, energia é importante para a vida das pessoas e para a competitividade do país. Como é que a gente equaciona tudo isso? Isso para não falar de meio ambiente, de parte regulatória e política e tudo mais. Quer dizer, é um assunto que, olha, merece um esforço grande em cima dele. André, um ponto, quando você fala do desafio, dá para a gente entender que não é só transição, é diversificação e que os renováveis têm um papel importante não só para manter a matriz limpa, mas para atender essa demanda que você trouxe, impressionante, de a cada 4 anos uma Itaipu. Então é diversificar, ampliar, diversificar, ampliar. Vamos lá, quando você pega na parte hidráulica, os países que têm potencial hidráulico, né? China, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Brasil, claro, desenvolve primeiro isso, porque é melhor, é mais limpo, tem várias características dessa fonte que são interessantes. Muito bem, chega uma hora que aquilo acaba e chega uma hora que outros fatores, como é o caso do meio ambiente, afetam. Hoje no Brasil você não consegue fazer uma usina hidrelétrica e fazer reservatório. Nós temos um problema de Belo Monte, Irau, Santo Antônio, enfim, dá para dar alguns exemplos recentes de usinas que não têm reservatório. Só para dar uma ideia, Itaipu tem 14 gigas instalado, 14 gigawatts para ter instalado, ele tem uma geração média de 10, 11, que a água chega regularizadinha de vários reservatórios até lá embaixo. Belo Monte, que você tem uma potência instalada de 11 gigas e pouco, ele gera 4 e pouco, como média. De 2001 a 2022, a gente aumentou 93% a capacidade instalada de usinas hidráulicas no Brasil e aumentou 13% os reservatórios. Ou seja, a gente está usando a mesma caixa d'água para vários prédios. Sim. Acaba a água da rua, antes dava para aguentar uma semana, agora dá algumas horas e ali lá. Chama um caminhão-pipa e paga o preço que for. Né? Então, essa é uma característica que a gente tem que pesar. Aí a gente pode entrar em várias soluções, que é, por exemplo, pegar nuclear e colocar na base e deslocar aquilo ali e ter um pulmão atendendo um volume menor. Mas nós vamos ter uma combinação de fontes, com biomassa, com, enfim, gás. Gás tem um papel muito importante nessa transição e tudo mais. Mas equacionar isso, fazer dar certo essa orquestra para a música sair bonitinha, é um desafio grande e com esses pesos todos. E arrisco a dizer que a sociedade como um todo, quando opina sobre isso, a gente vê mídia e pressões sociais e etc., tem pouca informação ou pouca noção do que acontece. Marcelo, puxando agora para a parte nuclear, você que participou da construção de Angra 2 e que tem ali na mão uma produção incrível em 1,5 km. Não, 1,6 km². Qual que é o papel, qual o pedaço da nuclear nessa matriz, na diversificação e na ampliação de produção? E como está a Angra 3? É como o André colocou, né? É assim, até como eu comentei na série, né? É como se fosse um cozinheiro fazendo um prato. Então, tem vários ingredientes, cada fonte é um tipo com características completamente diferentes e que vão se complementando. Né? A EPE faz esse trabalho de compor ali e vislumbrar a matriz elétrica do futuro. Né? Mas antes de falar de nuclear, eu queria só pegar alguns pontos. Foi uma noite tão rica, né, que a gente tem aqui alguns pontos muito interessantes. Né? O Gessner, por exemplo, colocou aquela curva de demanda e oferta e comentou que a oferta mudou. Né? Mas a demanda também mudou. Né? E essa é a nova economia que a gente está falando no painel. A gente tem hoje em dia demandas de energia que a gente não falava há 20 anos atrás. Computação em nuvem. Computação em nuvem no mundo consome mais do que o Japão, consome mais do que muitos países. Agora vem criptoativos. Mineração de Bitcoin consome mais do que a Holanda. São consumos de energia que não se falava, não se imaginava há 10, 15 anos atrás. E estão surgindo. Novas aplicações vão surgir. Nós temos ali, como também o Adriano colocou, né, a questão da lenha. Né, você tem cidades e regiões no país que você não tem saneamento básico. Saneamento é eletricidade. Você vai precisar colocar uma... Então, a curva de demanda também mudou para maior. A oferta ficou mais cara, a demanda está maior também. E esse é o desafio, né, da gente crescer, mantendo essa posição de liderança que o Brasil tem, de energia limpa. E aí a gente
entrando aqui na área nuclear, né, a gente enxerga exatamente isso. Você tem a necessidade de ter uma complementação térmica, sempre terá. Você não consegue suprir com fontes variáveis. Fala-se muito em armazenamento de energia, né, que seria a tecnologia que virá. Mas nós temos armazenamento de energia na forma dos reservatórios das nossas usinas. Né? Mas você não consegue, só com isso, modular a carga que varia a cada instante. Né? Você tendo uma geração variável, né? Você teve um incidente que teve ali no Ceará há pouco tempo. Né? Você teve ali, na hora em que o sol estava nascendo, eólicas surgindo, solares, aumentando a produção, você tem uma falha na rede de transmissão e o Brasil entra em colapso. Então, essa questão que puxa pela diversificação da matriz, ela torna-se necessária. E a gente coloca a nuclear como um fator, né, uma fonte que tem muito a oferecer nessa transição energética. Foram colocados muitos números da Agência Internacional de Energia, e ela comenta, não se faz transição energética sem nuclear. Notícia de hoje, o maior produtor de aço no mundo, Tata Steel, produz 21 milhões de toneladas de aço por ano, está investindo em energia nuclear. Google, Amazon, estão todos estudando energia nuclear. Bill Gates tem uma empresa para desenvolver energia nuclear. Então, nesse cenário de um novo mundo, com novas tecnologias nucleares, não mais grandes usinas como Angra 1, 2, 3, mas pequenos reatores modulares, que é uma tecnologia que está surgindo agora, com custos de implementação muito mais baixos e de segurança muito mais altos. Então, você vislumbra aí essa matriz, uma forma de atender essa crescente demanda, né, das tecnologias que entraram nos últimos anos e as que vão entrar, que a gente não faz a menor ideia aqui nessa sala. Então, isso tudo vai consumir muita energia, o progresso do Brasil vai consumir muita energia. Temos uma matriz limpa, nós estamos na frente, precisamos manter essa vantagem competitiva. E aí é o desafio aqui que é colocado, e acho que essa série que foi mais do que oportuna de trazer esse debate para o grande público, que muitas vezes desconhece ou imagina soluções mais simples que infelizmente, tecnicamente, não implantam. Marcelo, nessa demanda por aumento de produção de energia e também o enfrentamento das mudanças climáticas, a energia nuclear só solta vapor d'água. Então, é um ganho impressionante. A forma de produzir, também ela ocupa pouco espaço, produz 100% do tempo, mas tem aquele lado que sempre pesa, não só da questão do risco, quando isso é muito discutido, principalmente quando a gente tem um acidente, e também aonde descartar o resto do material. Que outras tecnologias estão vindo para diminuir esses dois pontos? E se você puder comentar um pouquinho da fusão nuclear, considerando que a gente faz fissão no Brasil e no mundo, se a gente está perto ou longe ainda do uso comercial da fusão? Então, rapidamente, para a gente não estourar o tempo, né? Isso aí ia dar um painel inteiro. Mas, enfim, rejeitos, tá? A usina nuclear produz dois tipos de rejeitos. Rejeitos de... vou usar o nome rejeito, mas a gente não usa mais isso. Alta atividade, que é o combustível usado. O combustível passa 3 anos dentro do reator, ele sai. E você só queimou 5% daquela potência, do que tem de energia naquele urânio. Isso, ele tem muita atividade e é o que a gente chama de combustível usado ou rejeito de alta atividade. E tem um rejeito comum da operação da usina, que são resinas de filtros, luva do operador que entrou, uniforme que fez, é material de baixa atividade. Angra 2, que é maior que Angra 1, ela produz 6 metros cúbicos de rejeito de baixa atividade por ano. É uma Kombi, então é um caminhãozinho. Tá? Então, esse rejeito ele não é tão problemático, porque ele também existe em todas as aplicações da radioatividade no país, a medicina nuclear, para-raio radioativo. Então, isso é um rejeito que, pela sua característica química, ele vai decair muito rápido, em cerca de 30, depois mais 30 anos, ele já praticamente vira lixo comum. Tá? Então, isso existe, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela está tratando disso, ela está projetando um local no Brasil próprio para manter esse material por esse período de tempo até que ele se torne um lixo comum, porque a radioatividade vai caindo, né, ao longo dos anos. Alta atividade, combustível usado. Aí, o Brasil não trata isso como rejeito,
porque, como eu falei, só queimou 5% do teor energético que tem ali. E você já tem tecnologia surgindo na Rússia e na China, né, em que você pega esse combustível, reprocessa, tira ali alguns elementos que não interessam, e você consegue um combustível que você coloca num outro tipo de reator e gera energia. Tá? Então, você recicla, você fecha o ciclo. A gente já está fazendo isso aqui? Não, ainda não. Não, existem problemas geopolíticos bem complicados com relação a isso, porque uma das coisas que você tira é o plutônio. E plutônio mexe numa geopolítica muito grande. Então, quem faz isso é China, Rússia, França e Japão. Tá? Mas você pode ter ali uma governança maior, né? A Agência Internacional de Energia Atômica tem esse papel e você criar uma governança, porque é tudo muito contabilizado. Então, você consegue controlar esse material. Né? E a fusão? A gente está perto ou longe? Está longe. É o sonho, né? A fusão Quando surgiu a energia nuclear, as pessoas falavam assim, agora a energia vai ser tão abundante que não vale nem a pena medir, o preço vai ser lá embaixo. A promessa não foi atendida. Mas fala-se muito da fusão, que a fusão é justamente um processo oposto. Né? Você pega 2 átomos grandes de urânio, pesados, instáveis, tal, fissiona, sai muita energia, né? Porque você transforma um pouquinho daquela matéria em energia, isso é uma energia muito grande. E aí você aproveita o calor e tal, e aí o resto da usina é uma usina térmica. A fusão seria, assim como você tinha bomba é chato falar de bomba, né, no depósito de energia, mas é como surgiu a energia nuclear, como o mundo conheceu. Bomba atômica seria a fissão, a bomba de hidrogênio é a fissão não controlada. Né? Então, você pegar átomos de hidrogênio e deutério, que é um isótopo de hidrogênio, você funde eles e você gera uma quantidade imensa de energia e o subproduto é hélio. Então, é a energia do Sol, né? Mas existem iniciativas de pesquisas com bilhões de dólares investidos na Europa, o Brasil participa disso, na China também, mas ainda é muito distante, porque é uma tecnologia muito complexa, temperaturas são inimagináveis, você não consegue armazenar aquilo, você tem que prender em campos magnéticos, enfim. Sustenta-se por microsegundos, então ainda está um pouco longe. Mas vai chegar um dia. Talvez não no nosso tempo. E para fechar, Aline, você acha que a gente está mais longe? A gente está longe ou perto de terminar a pobreza energética? Você está otimista? Como é que estão os estudos? Adicional? A questão da pobreza energética, ela vem... Recentemente, a gente começou a discutir isso lá no DPE e é de suma importância, porque um dos objetivos até do governo é a gente conseguir fazer uma transição que fosse justa e equilibrada. E a pobreza se explica muito pelo ODS 7, né, do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que fala que você teria que ter energia segura, limpa e acessível para as pessoas, né, para a população. E, infelizmente, a gente não tem, e a gente precisa fazer essa relação, porque a energia, a falta de acesso, ele é um indicador de pobreza muito relevante, né? Sim. E a gente, enquanto país em desenvolvimento, a gente precisa de energia para se desenvolver, diferente dos países desenvolvidos. E a gente questiona, inclusive, a questão dos países desenvolvidos já estarem no topo do consumo e a gente ainda está no meio do caminho, precisando se desenvolver. Então, a gente precisa... por isso que a gente falou do trilema, né? A gente tem que ver essa parte da segurança energética, porque ela atrela ao desenvolvimento nacional. Se está longe... Quando o nosso colega falou, o Adriano botou ali no quadro, né, e até agradeço os dados que ele colocou da EPE, quando ele fala que muito da população ainda cozinha com lenha, isso é absolutamente verdade. E não é só pessoas, são mulheres, né? Quem morre são as mulheres e crianças. Então, é um índice muito assustador em relação a isso. E, para a gente conseguir combater, tentar diminuir, reduzir essa pobreza, a gente precisa dar acesso à energia a essas pessoas. A gente precisa de um combustível para cocção, né, para cozimento, limpo e não perigoso.
E uma coisa que a gente quase não discute e que é super relevante é o acesso a transporte também. Sim. Né? Então, assim, é um ponto que a gente está olhando também, o transporte limpo e um transporte eficiente, porque isso também é um índice grande de pobreza no nosso país. Queria agradecer, quando ele fala, né, da EPE, e eu não sei se as pessoas sabem, né, a gente é um braço técnico do Ministério de Minas e Energia. A gente faz estudos, ainda não temos uma sessão de cartomante, não temos, assim, uma sessão de vidente, não tem cacique cobra coral, a gente trabalha com cenários, tá? A gente é o braço técnico, a gente assessora o Ministério nas decisões das políticas energéticas nacionais. A gente tem até assento no CNPE, enfim, a gente está tentando, sem fazer adivinhação, com base em informações seguras e muito de Estado, né? A gente não tem aquela coisa de você muda um governo e outro, e a gente vai, e o dado vai de acordo com aquele governo. A gente procura manter com base, com números, tá? Então, tudo que sai da EPE, ela tem uma base que é suficientemente boa para o Ministério tomar a decisão dele com alguns cenários possíveis. Aline, incrível o trabalho de vocês, principalmente esse olhar social da economia. Vou terminar com a frase do nosso CEO, Andrew, tem que ampliar diversificando. Obrigado por vocês. Bom, pessoal, agora eu vou chamar... Obrigado. O nosso Matthew Shirts, diretor do World Observatory. Ele fala de mudança climática para a gente no escritório há mais de 20 anos. Matthew foi redator-chefe da National Geographic. Ele vai contar essa história desde que ele leu uma reportagem de 40 páginas há quantos anos? 45. 45. Foi em 2004. É só o que ele fala. Então, no escritório, ele convenceu todo mundo há bastante tempo. E ele é um entusiasta. Ano passado, ele ganhou o prêmio Jabuti por uma publicação falando de mudança climática para os jovens. Eu queria que ele comentasse um pouquinho aqui. E virou tema de um dos nossos documentários, que está fazendo um tremendo sucesso. Matthew, está contigo. Se você puder chamar os painelistas. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Nós vamos falar de energias renováveis agora nesse painel. Falando, eu não quero falar muito de mim, mas eu conto essa história eu sou jornalista, sou americano, eu não sou de Sorocaba, esse sotaque é da Califórnia mesmo, e por ser muito bilíngue, em 1999, a editora Abril me chamou para editar a revista National Geographic no Brasil, a edição brasileira da National Geographic. E aí eu estou lá, e esse é um sonho de todo jornalista, pelo menos daquele tempo, jornalista de texto e tal, e eu aceitei o emprego sem nem perguntar quanto pagava, que hoje eu acho que foi o mesmo, mas podia ter aproveitado para negociar. Mas aí estou eu gosto de contar essa história, aí estou eu editando o material americano, combinando com o material brasileiro que a gente produzia sobre o país e tal, e chega uma reportagem de 45 páginas para a gente traduzir do inglês para o português sobre mudança climática. E eu não sabia nada. Eu sou jornalista, sou um homem de letras, assim, não é um assunto e tal que eu dominava nada. E ao traduzir aquilo, eu tive que ler 20 vezes, 30 vezes, em inglês, em português. As traduções foram criticadas por professores americanos, tudo isso para dizer, no fim eu falei, gente, essa questão é muito séria. Nós precisamos, ninguém está falando nisso, nós precisamos lidar com essa questão. Então, só para dizer que eu acho que, como todo mundo aqui, eu me encantei com esse tema. Eu não sei se encantar, e de lá para cá, há 20 anos que eu vim tentando entender o mercado de energia, a transição energética e a passagem e a possibilidade. Eu fico olhando, eu gostei muito da imagem que o Gessner colocou,
como pole position, porque eu torço, assim, nossa, subiu a índice de renováveis, a hidrogênio verde vai funcionar, nós vamos conseguir fazer isso. Eu fico muito voltado para soluções e tentando traduzir, porque eu acho que a comunicação é fundamental e nós temos muita dificuldade, eu sinto muita dificuldade, estou empenhado nisso há 20 anos, em falar desse tema para o público em geral. Bom, dito isso, deixa eu chamar os especialistas. Primeiro, Júlia Reina, que é Head de Marketing da Econ Energia. Matheus Eurico, meu xará, Head de Energia Eólica Offshore da Abiólica. Matheus, tudo bom? Tudo bom? Guilherme Corte, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu. Marcelo Xavier, diretor-presidente da Green Yellow. Marcelo. Tudo bom? E Rui Lima, CEO da Eólicas Babilônia. Júlia, você pode começar para a gente? Prazer, gente. Boa tarde. Uma honra estar aqui. Obrigada, Pedro, pelo convite. Essa semana foi dobradinha, né? Sim. Eu participei de uma aula com o Pedro na segunda-feira e hoje estamos aqui. Eu sou formada em jornalismo, acho que eu sou, tirando o Matthew, a única pessoa que não é da área de engenharia ou que não é técnica em energia. Admiro muito o trabalho do Matthew, é um prazer inenarrável estar aqui num painel com ele, realmente uma honra. E eu também sempre tive muita adoração por sustentabilidade. Há 4 anos atrás eu trabalhava no setor de turismo e veio a pandemia. E daí eu era relações públicas, né? Virei gerente de marketing, depois gerente de marketing América Latina de um dos braços da Booking.com. E na pandemia, aquele caos no mundo, não tinha mais turismo, não tinha o que uma relações públicas fazer. E eu recebi uma proposta do Banco Votorantim para trabalhar numa startup, acabei entrando na área de energia solar. E 2 anos depois, um colega meu saiu de lá e foi para a Econ Energia, e eu fui mais uma vez para outra empresa de energia. Eu fui migrando de solar para Mercado Livre. E hoje eu estou na Econ. Acho que o Ender já explicou muito bem o que é o Mercado Livre de Energia, mas o meu maior desafio hoje é exatamente o que o Matthew falou aqui na introdução, que é poder falar sobre mercado livre de energia, que é um tema complexo, né? Hoje só acessível ao B2B, né? Então só acessível a empresas, porém agora de menor porte, né? O nosso grande foco hoje na empresa é o mercado livre varejista, que é essa solução tão técnica, tão complexa, mas para empresas de menor porte, né? A gente fala hoje de PMEs, então é isso. Obrigado, Júlia. O Matheus Xará. Fantástico, muito obrigado. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer aqui representar a Abiólica e estar na casa que me recebeu, né? Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado e dei algumas aulas aqui na SPM. Então, é um prazer estar aqui com alguns rostos conhecidos, o Gessner e outros amigos aí do setor. Bom, a Abiólica é a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, e a Abiólica ela trabalha para consolidar as principais discussões de regulação e cadeia produtiva associada à eólica onshore, offshore, novas tecnologias. Quando falo novas tecnologias, eu digo hidrogênio, mercado de carbono e eólicas offshore, armazenamento também, né? Na Abiólica eu já trabalho há 10 anos e trabalho como Head de Energia Eólica Offshore. E é um grande prazer compor esse painel moderado por você, meu xará. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Matthew, um prazer estar aqui. Nós fizemos a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e Fibras Naturais, atendendo a uma demanda do Ministério de Ciência e Tecnologia, na época, há 14 anos, mais ou menos, estava pesquisando o bambu. O bambu, na China, ele é alimento, ele é madeira, ele é utensílios domésticos e uma série de produtos. Na Indonésia, ele é elemento estrutural para a construção de casas, é alimento e hoje também madeira. No Japão, ele é utensílios domésticos e construção. No Brasil, quando a gente pensou o bambu na época,
Ele era papel, né? O Brasil tem grande tecnologia na fabricação de papel de bambu já desde os anos 70, 80. E aí vimos a possibilidade, a gente conversando com diversos parceiros, numa noite de conversas, todo mundo falou que jogava bambu na fogueira, né? Só para ouvir o pipoco, né? Aí assustava todo mundo, jogava lá bambu escondido e pá, pipocava. E aí a torceira queima e dali 2 anos ela queima de novo, e o cara tentou acabar com aquela torceira e não acabava, e queimava de novo, 7, 10 fogos, não acabava. E aí descobriu-se, então, puxa, o Brasil, o bambu queima, né? E é fácil de plantar, e é uma praga, e não tem nada que acaba com ele, formiga não come. E aí se viu um grande potencial na bioenergia, porque o Brasil já tem caldeiras que queimam biomassa, e com isso se tornou um gigante de potencial em áreas degradadas ou em áreas de baixo retorno econômico. Imagine linhões de energia, você planta bambu ao lado, depois você só joga o bambu. Então, nós estamos aí com esse grande potencial. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, desculpe, o Guilherme. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do documentário também. Muito feliz de ver o professor Gessner aqui. Fui aluno dele na GV. Não vou falar o ano, professor. Faz bastante tempo. Mas o aluno sempre lembra do professor, né? O professor nem sempre. Mas é um prazer revê-lo aqui. Então, falando um pouquinho da GreenYellow, a GreenYellow é uma empresa multinacional francesa focada em descarbonização e transição energética. A transição energética partindo da eficiência energética, reduzindo o consumo. E o que a gente fala para os clientes é que a energia que não é consumida é a energia mais barata, né? Então, a troca de equipamentos que são ofensores, que são autoconsumidores de energia, fazendo isso de uma forma rápida, num ciclo em que a gente ainda consegue pegar a depreciação num ponto ótimo, eu reduzo bastante o consumo de energia. Então, a gente parte daí. Tem a geração também, sempre solar, a empresa sempre participou de geração, mas focada em solar, seja ela uma usina de solo, uma usina flutuante, telhado, carport, e comercialização de energia também. Agora, com a migração para o Mercado Livre, é uma comercializadora pequena, mas a gente acredita que esse combo de eficiência energética, comercializadora para o Mercado Livre e a possibilidade de fazer usinas solares, sejam elas behind the meter, né, o consumo junto à carga, deve trazer um ganho para os clientes entre 40% e 50%. Então, esse é o nosso papel, descarbonizar o segmento. Behind the meter? Behind the meter é quando você não injeta na rede, você está completamente independente e o consumo é feito junto à carga. Então, um telhado solar, por exemplo, um carport, uma usina que está atrelada onde você tem o consumo. Então, isso é parte também da educação dos clientes, né? Mostrar como você pode colher benefícios através de uma energia limpa, que é um pouco do que o Adriano explicou aqui também, né? A dificuldade que a gente tem. Perfeito, muito obrigado. Rui, por favor. Tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a ESPM por ter bolado isso, e não só por isso, mas por estar incentivando algo do futuro. Eu sempre brinco que o futuro só vai ser melhor se nós agirmos hoje. E esse tipo de evento, onde está alertando o público em geral sobre o quão importante é a transição energética, é um primeiro passo. E espero que isso continue. De novo, parabéns, muito obrigado. A outra coisa é uma honra aqui, estar aqui na frente de tantos experts, cada um na sua área, né? Foi muito único ter, em um único documentário que vai ser disponibilizado, todas as fontes hoje disponíveis no Brasil, né? Desde as menorzinhas, né, que eu posso até brincar, a própria nuclear, uma pequena, até as enormes, com o Itaipu sendo representado. Então, vai ser muito interessante enxergar a reação do público quando assistir o documentário. Então, vai ser muito legal. O professor Gessner falou uma coisa muito interessante, assim, que pegou na alma de alguns, que é ser o pole position. O que é ser o pole position? Ser o pole position é aquele cara que está na frente. A gente lembra lá do Ayrton Senna, pole position, né? Hoje a gente tem que ver o holandês lá sendo pole position toda hora. Mas na Fórmula 1, quem sai na pole position, ele tem grande chance de conseguir o troféu.
e garanto que todo mundo gosta de ganhar o troféu. Minha turma aqui sabe disso. O troféu é sempre bom. Então, eu espero que daqui a 20 anos, ou até mais cedo, o Brasil seja o detentor desse troféu. Que a gente consiga mostrar para o resto do mundo que nós não somos só bons hoje, né? Nós vamos ser bons durante todo o tempo daqui para frente. Isso é muito importante. Bom, falar um pouco da Eólicas Babilônia. Então, eólica, ela produz energia eólica. Nós somos associados da AB Eólica. E é um parque muito interessante, é um parque na Bahia, ele produz energia na Bahia e entra no mercado regulado, né? Foi falado aqui do mercado regulado. É uma equipe enxuta de gestão interna, fica aqui em São Paulo e também no parque. E esse parque está sendo um exemplo de gestão no sentido de disponibilidade de máquinas. Nós ganhamos 3 anos seguidos do nosso fabricante de aerogerador como o parque mais eficiente em termos de disponibilidade. Isso é muito raro, não existe isso. Não é raro dizer que um ganha 3 vezes, mas nós ganhamos e é um prêmio que veio do próprio fabricante do aerogerador. Existem desafios ainda e a gente está buscando sempre otimização, operação e melhorias contínuas no processo. Então, é isso. Esse parque, hoje, ele pertence a um fundo de investimento inglês, é o fundo Actis. É um fundo que já investiu muito no Brasil. Outras empresas que tiveram aqui, tipo Ecoenergia, Atlas Solar, Atlantic, pertenciam a Actis, e agora ela tem, hoje, um investimento na Serena e também tem um investimento em Babilônia, que é o nosso parque. Deixa eu perguntar para você, Rui, já que como está a eólica? Está andando bem? Qual é o futuro da eólica e quanto que a eólica pode suprir de energia no Brasil? Muitas estatísticas foram feitas aqui agora, né? Os números estão todos aí em todas aquelas apresentações. A eólica hoje no Brasil, eu acho que o Messi vai falar muito mais que isso, né? Mas a ideia, hoje nós temos mais ou menos 30 gigawatts a 32 gigawatts instalados no Brasil, grande parte dele no mercado regulado, a outra parte no mercado. Mas as estatísticas e os estudos de vento no Brasil dizem que onshore pode chegar a 700 GB e offshore mais 700 GB. Então, ou seja, nós estamos no início da ponta do iceberg. O que é 30 em 700? O que é 30 em outros 700 offshore? É um desafio grande. Qual que é o desafio grande? Ter consumo. Então, à medida que o Brasil cresça, à medida que exista consumo, vai se investindo e retroalimentando a cadeia de geração. Muito obrigado. Rui, uma coisa que eu gosto de comentar é que isso é muito complicado. Todo esse mercado, a regulação do mercado, nós estamos falando do futuro e, como diz o famoso físico Niels Bohr, o dinamarquês, eu gosto de citar, ele diz que prever é difícil, sobretudo o futuro, né? E nós precisamos de investimentos pesados que exigem um conhecimento do futuro. Nós temos o mercado livre, nós temos o mercado regulado, nós temos diferentes tipos de renováveis que entram em fases que não são estáveis. E, para complicar tudo isso, como o Gessner bem colocou, nós estamos sendo forçados a fazer essa transição. Não é uma transição natural, como foi do óleo de baleia para o petróleo. É uma transição totalmente diferente. Eu queria perguntar para a Júlia, pedir para ela explicar como que o mercado livre pode ajudar a acelerar essa transição no Brasil. Obrigada, Matthew. Eu acho que o ponto principal, assim, o maior desafio de mostrar esse potencial do mercado livre é realmente essa questão de poder comunicar para o mercado, né? Eu entrei na Econ tendo que estruturar uma área de marketing do absoluto zero, né? A empresa a Econ já esse ano faz 22 anos de mercado.
é uma comercializadora com 22 anos que nunca precisou de uma área de marketing. Por quê? Porque até então era só uma equipe comercial que abordava grandes indústrias, né? A gente tem hoje na nossa carteira clientes como Volkswagen, Bauducco, Heineken. Então, a gente tinha... a venda era feita muito num relacionamento executivo especialista, porque dentro dessas grandes indústrias existem especialistas de energia, como todos vocês muito bem devem saber. Quando a gente começa a falar de varejo, de mercado livre, a gente enfrenta um desafio de ter que aumentar a capilaridade, ter que aumentar a base de clientes, ter que aumentar a nossa aparição. E aí, como que a gente faz isso, né? Como que a gente vende para um público que não sabe o que é o nosso produto? Né? E esse foi meu grande desafio, tanto que eu demorei uns 3 meses assim, de investigação, logo que eu entrei na empresa, para estruturar o marketing do zero, pautado nas coisas que eram prioritárias e que trariam resultado no curto prazo. E aí depois eu fui estruturar o médio prazo, o longo prazo, porque eu falei, nossa, a gente primeiro tem que fazer um trabalho de educação aqui, né? E hoje em dia, inclusive, estruturei workshops de mercado livre de energia para jornalistas. Porque no ano passado eu tentava pautar os jornalistas, o varejo ainda não tinha aberto, né? O varejo, acho que todo mundo aqui deve saber, o varejo abriu dia 1º de janeiro desse ano, né, para o Mercado Livre, e nem os jornalistas sabiam o que era. Então, imagina o consumidor. Então, assim, o Mercado Livre tem um potencial gigantesco de levar energia renovável de forma extremamente simples e acessível para pequenos e médios empresários nesse momento. E, como eu mostrei na aula com o Pedro na segunda-feira, descendo a pirâmide, se todas as regulações passarem na velocidade que a gente espera, né, como acho que todo mundo falou aqui mais cedo, a gente espera que o Mercado Livre fique acessível para o grupo B, né, para baixa tensão, em 6, 8 anos no máximo, né? E aí, como é que as pessoas vão saber o que é Mercado Livre, né? Porque é isso, o Mercado Livre hoje ele é uma mudança de contrato só. Ele não requer nada muito técnico, não requer obra, não requer grandes investimentos. Então, ele é uma possibilidade incrível de levar energia verde. No nosso caso, a gente só comercializa energia limpa. Inclusive, toda a nossa energia comercializada ela tem I-RECs, né? A gente sempre comercializa energia junto com os I-RECs, que é um certificado que garante a rastreabilidade, né, daquela energia limpa. E ele só assina um contrato e ainda está pagando 30%, 35% mais barato na energia. Então, não dá para ser mais acessível que isso. Uma assinatura de contrato, a energia mais barata e ainda assim limpa. Então, acho que é assim que o Mercado Livre colabora para esse crescimento e para essa acessibilidade da energia limpa no Brasil. Ótimo, obrigado, viu? Ô, Marcelo, você pode falar um pouco mais de eficiência? Nós estamos falando de 700 mega offshore, 700 mega onshore, Mercado Livre, uma expansão. E talvez tenha uma chave aí que é pouco falado e não é sempre tão sexy assim, né? Economizar energia. Como funciona isso e como funciona na Green Yellow? A eficiência energética, ela deveria ser o começo desse trem, né, dessa locomotiva. Então, você poupa e depois você gera, você vai gerar um pouco menos, a sua necessidade cai, e depois você comercializa o seu saldo que você precisa de excedente, que você não consegue na sua geração limpa, né, vamos dizer assim. É um exercício difícil para fazer com os clientes, né? Aquele chavão de que o ESG vai vender. O ESG não vende, né? O ESG pode punir quem não faz, mas ele não ajuda a vender. Então, hoje a gente vê uma resistência muito grande de alguns clientes, principalmente setores mais tradicionais, de fazerem a transição energética, de comentarem, de entrarem efetivamente. Alguns clientes no Brasil, eles são forçados pela matriz, que precisa fazer com que todo o ecossistema esteja engajado no net zero e todas as filiais possam trabalhar assim. Então, hoje a gente vê uma demanda que vem de fora, não é uma demanda daqui, né, uma demanda local por simplesmente você engajar no movimento e custear esse ESG. Então, a gente brinca com os clientes dizendo que tem um E antes, que ele quer ver, é o econômico. É o econômico, depois a gente vai para o ESG. Se não tem o Ezinho antes, a conversa já fica bem difícil, né? Então, tem que ter o incentivo para que ele possa se movimentar, que possa engajar em algumas práticas que a gente quer colocar de eficiência energética. E às vezes é muito no-brainer, né? o que a gente faz. Então, uma troca de equipamento em que eu financio o CAPEX, eu alongo isso,
Eu vou até a depreciação do equipamento. De equipamento, só para dar uns exemplos para a gente, por favor. Desde iluminação até caldeiras, ar comprimido, HVAC, sistemas de ar-condicionado, ventilação, água gelada. Então, é muito palpável o benefício para o cliente no final do dia. Mas ainda existe alguma resistência de ser proprietário daquilo e não pensar num utility as a service. Assim, eu garanto para você aquela temperatura, naquelas condições, se eu não garantir, eu vou ser penalizado. E isso faz parte do contrato. Não, eu prefiro ser o dono do ventilador, do ar-condicionado e ter o meu funcionário ajustando ali e gastando energia, né? Supermercados, por exemplo, a gente faz uma gestão de algumas lojas desde que ele abre até o horário que ele fecha. Então, chega Rio de Janeiro, por exemplo, um gerente de loja coloca o ar-condicionado a 16 graus às 6 da manhã. Ele vai abrir às 8, mas ele quer que a loja esteja fresquinha para atrair o cliente. Mas ele não precisa fazer isso, ele está lá bombando o ar-condicionado, gastando energia, e aí você tem uma limpeza à noite. Então, ele acende tudo no supermercado. Não precisa, 30% você já consegue ter uma iluminância suficiente para você fazer uma limpeza da loja. Então, são pequenos detalhes que podem trazer eficiência, mas parte também da educação do cliente, um aculturamento de redução de consumo mais inteligente. Muito obrigado. Xará, conta para nós da energia offshore. Como estamos, qual é o potencial e qual é como é que está o timeline, assim, para eu usar o inglês aí? Excelente pergunta, Xará. E primeiro eu queria dizer que é sempre um prazer estar com associados aqui no nosso painel, né? Eólica Babilônia, Econ. Eu participei da criação do I-REC, então é uma satisfação ouvir que o I-REC já está sendo uma forma de valoração do atributo socioambiental. Então, para a gente entender as eólicas offshore, é importante a gente compreender quanto a gente tem de capacidade instalada de eólica no mundo hoje. A indústria eólica alcançou a marca de 1 terawatt de energia eólica instalada ao redor do mundo, dos quais 75 gigawatts são de eólicas offshore, ao passo que todo o restante é de eólicas onshore, ou seja, mais de 946 gigawatts são de eólica onshore. Isso demonstra que a tecnologia eólica offshore é uma tecnologia que tem escalado. Eu vi a gente comentando sobre a China aqui e algumas questões. Há 4 meses atrás eu tive a oportunidade de estar na China, em Shenzhen, e eu fui na Daya Bay Power Plants, que é uma usina nuclear. Fantástico o trabalho deles. Tive a oportunidade de ir num parque eólico offshore em Guangdong, que fica numa região ali próxima da Daya Bay Power Plants. E quando a gente olha o trabalho feito em volta da eólica offshore, do hidrogênio e de outras tecnologias, a gente observa que o trabalho é um trabalho de neoindustrialização. É um trabalho de atrair novas oportunidades de negócio. E quais são essas oportunidades de negócio? São oportunidades de negócio que foram faladas aqui. Data centers, hidrogênio, alternativas de inteligência artificial. Todas essas alternativas farão parte de uma industrialização, dos quais não é só a China que está fazendo isso, outros países estão fazendo, cada país com a sua rota, né? Reino Unido com leilões de descarbonização, outros países com Como funciona um leilão de descarbonização? Perfeito. Eu vou chegar na offshore, mas era aí que eu ia chegar. Mas já que estamos... Um leilão de descarbonização seria, por exemplo, o ITOG na Escócia, em que os projetos e as plataformas de petróleo e gás são selecionadas para serem descarbonizadas por meio das eólicas offshore. Então, tivemos diversas reuniões com o State Crown na Escócia e eles trouxeram isso, que é um trabalho de ensinamento, só que tudo isso faz parte de um projeto de industrialização. Eólicas offshore, Matthew, não é para agora, é para daqui 8 anos. Só que a gente precisa começar a discutir o marco regulatório agora, tá? Cada dia que a gente perde da aprovação desse marco regulatório é um dia ou um ano perdido. Então, por isso que a gente fala que o planejamento e os órgãos planejadores precisam vislumbrar a diferença entre as tecnologias no longo prazo. A tecnologia eólica offshore é uma das tecnologias mais aptas a escalar a transição energética. Estamos falando de aerogeradores de 22 megawatts. Obviamente, a solar ela vai crescer, como mostrado aqui pelo Adriano, mas quando a gente fala em potencial de escala, eu estive na fábrica da Mingyang, eu vi aqueles aerogeradores.
tá, pessoal? A gente está falando de aerogeradores de 16 megawatts de potência, tá? 22 megawatts de potência. Então, a capacidade de escala de eólicas offshore, ela traz o capital intensivo que a gente busca para a industrialização. Mas isso é feito com planejamento e com previsibilidade. E por isso a gente briga pelo marco regulatório. Então, nós temos uma equipe em Brasília agora discutindo a aprovação desse marco, do hidrogênio, combustíveis do futuro. E no dia 26, a gente vai ter o lançamento aí da frente de transição energética por parte do governo. Então, assim, uma série de iniciativas já estão sendo realizadas para impulsionar as novas tecnologias como um todo. Perfeito, muito obrigado. O Guilherme, qual o papel do bambu na recuperação de áreas degradadas? Obrigado, viu? O bambu tem... o potencial do bambu na recuperação de áreas degradadas, ele é um vegetal extremamente fácil de plantar. Ele aceita áreas arenosas, ele aceita resíduos de pasto, pastagens, você consegue recuperar. Foi o que aconteceu com a FS Bioenergia, lá em Mato Grosso, em Nova Mutum, onde eles plantaram 15 mil hectares para complementar a energia para gerar as caldeiras deles. Então, o bambu tem todo esse potencial na recuperação de áreas degradadas, isso em diversas partes do mundo estão sendo feito. O Brasil hoje é a liderança mundial no plantio de bambu. Nós já temos colheita mecanizada desse bambu, viabilizando 100%, ele hoje fica 20% mais barato do que o eucalipto no sistema energético. Você pode mesclar com qualquer outra biomassa, a questão das caldeiras de alta pressão e baixa pressão também. Quer dizer, e o melhor do bambu, ele capta 3 vezes mais CO2 da atmosfera do que qualquer outra arbórea. Então, essa gramínea, ela é vamos dizer, é uma carta na manga para o Brasil, que vai ter o maior potencial do mundo de produção, com as nossas terras relativamente planas, em gerar essa energia para o agronegócio, principalmente as agroindústrias, como está fazendo a Combioenergia aqui em Sorocaba, que plantaram 300 hectares aqui ao lado de São Paulo. Então, essa em áreas degradadas. E por quê? Quando você tem uma pressão gigantesca hoje sobre terras boas, hoje a pressão é soja, eucalipto, milho, entre outros grãos e outras commodities, agrocommodities, você tem uma dificuldade na recomposição dessa terra. 5 anos parada com eucalipto, essa conta já está quase não fechando mais. Quando você entra com bambu em áreas de baixo retorno econômico, onde até o eucalipto era difícil ir, você então viabiliza grande parte do setor agro do Brasil. Vamos dizer aí que 10% de qualquer fazenda tem sua área degradada, você consegue recuperar esta área gerando energia no entorno. E a colheitadeira desenvolvida, que está agora, nós estamos no 0.0 de tecnologia no bambu, ela hoje já é mais rentável 20% nessa questão da colheita do que o eucalipto. Então, nós podemos pensar o bambu a longo prazo, o Estado está aqui, vamos pensar esse bambu, vamos colocar ele lá, o bambu como potencial. Você vê, no estado de São Paulo, fizeram o levantamento das biomassas disponíveis e não colocaram o bambu. E tem bambu em todo o estado, né? Então, a gente tem que olhar para isso, hoje pensar como se a caixinha não existisse mais, né? A caixinha não existe mais. Fora da caixinha, dentro. Hoje, como se dá para prever, não dá. Então, vamos pensar todas as oportunidades e o bambu entra aí no cenário brasileiro como um grande potencial de energia limpa. Obrigado. Muito obrigado. O Rui, me conta uma coisa, uma pergunta que eu não resisto a fazer é o seguinte: eu li na sua ficha que você trabalhou com energia renovável nos Estados Unidos. Você podia contar qual é a diferença de trabalhar lá e trabalhar cá com esse tema? Interessante, nunca me fizeram essa pergunta. Coincidentemente, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, então foi um período longo, e durante o início da minha carreira nos Estados Unidos, eu fui convidado para trabalhar no parque eólico. Eu nem sabia o que era um tal do parque eólico, né? Então, os Estados Unidos naquela época tinha 4.000 megawatts instalados. Imagina, hoje o Brasil tem 30, os Estados Unidos já está perto de 200, né, Matheus? Então, o que eu percebi no período, eu trabalhei lá numa grande construtora, EPCista, depois eu passei a trabalhar para um fabricante de aerogeradores americano, que era o meu cliente. Ele olhou lá, Rui, pô, vem.
E na época, esse fabricante se interessou muito pelo Brasil, porque começou o FINAME, a primeiro incentivo para ter a nacionalização via FINAME das máquinas no Brasil. E aí eu voltei para o Brasil, então, com esse fabricante, para iniciar todo esse processo. A grande diferença que eu percebi é na velocidade que as coisas acontecem. Eu não sei se aqui a gente precisa muita supervisão, muita organização ou muitas regras. O meu primeiro parque eólico em 2003, há 21 anos atrás, eram 112 turbinas GE, e as máquinas entraram no parque em junho de 2003. Não é a máquina aerogeradora, é a máquina para abrir a estrada, tá? A planta de concreto, etc., em junho. Dia 31 de dezembro de 2003, no mesmo ano, tinha 112 turbinas comissionadas e funcionando. Em pouco mais de 6 meses, um esforço enorme, eram 5 linhas de guindastes, 2 plantas de concreto, ou seja, a velocidade lá foi muito maior do que depois eu experienciei aqui no Brasil, tratando do mesmo assunto. Então, e a outra coisa, a parte das licenças de construção, poucas interrupções eventuais durante a construção. E a logística lá é outro ponto muito importante, a facilidade de se trazer os equipamentos para o parque e o custo em si de se trazer é muito menor que o Brasil. Então, velocidade alta, custo baixo e logística adequada para se implantar o projeto. São 3 fatores muito importantes para o processo. Obrigado. Eu vou encerrar, mas tem mais uma pergunta aqui que eu não resisto a fazer para o Xará aqui. Você esteve em Shenzhen, né? Que é a cidade mais eletrificada do mundo, né? Conta rapidamente para a gente, só para encerrar, sua impressão. Tá? Como que é? Todos os automóveis, todos os ônibus são elétricos? Bom, a frota de táxi é toda da BYD, né? É a cidade do BYD. Então, a gente observa esse ecossistema como um ecossistema de impulsionamento da demanda. E foi muito legal o gráfico do professor Gessner, e inclusive recomendo o livro do professor Gessner, Desafios para a Infraestrutura no Brasil. Muito bom esse livro, que abarca aí discussões de neoindustrialização, que podem já ajudar a gente. Mas, quando a gente fala em cidades como Shenzhen, a gente precisa observar que são cidades que estão ali criando um ecossistema para impulsionar a demanda. E aí, a gente entra muito na lógica, qual é o custo social do carbono? Fazer a transição energética é caro, mas quão caro é tirar o carbono que já foi emitido na atmosfera? Então, é caro investir em nuclear, é caro investir em eólicas offshore, tudo isso é caro. E o quanto é caro as mudanças climáticas, os impactos que a gente está sofrendo. Tá? E isso não é novo, tá, pessoal? A gente pode ir em William Nordhaus, vencedor do Prêmio Nobel, em 1992, ele escreveu um artigo revisitando o custo social do carbono. Esse artigo já traçava e tentava, a partir de modelos econômicos, falar sobre esse custo social. Então, o exemplo que a gente precisa de Shenzhen é um dos caminhos para impulsionar e justificar algumas diretrizes para mercados em desenvolvimento, como o caso do Brasil. Tá? Então, se a gente seguir algumas rotas alternativas, a gente pode conseguir diversificar a nossa matriz, como foi falado aqui pelos nossos painelistas. Muito obrigado a todos os participantes, foi ótimo. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer a todos, só reforçar que esse vídeo vai estar já disponível na semana que vem e que também vai ser base para a segunda temporada da série Energias do Brasil. E reforçar o convite no dia 3 de setembro, a gente vai ter na USP, na FEA USP, um encontro sobre economia circular e descarbonização. E no dia 11, aqui na SPM, sobre os 50 anos da relação Brasil-China, sobre a ótica econômica. São todos convidados. Agradecer a todos que colaboraram, a escola, a Érica, o Plínio e todo o time. Parabéns por vocês estarem engajados nesse tema, que é um dos principais da mudança climática. Obrigado, pessoal.